Bom dia, meus amigos! Olha, em nome do Movimento Espírita Irmã Madalena, no 45º Conselho Espírita de Unificação, nós damos muito boa noite a todos vocês. Nós estamos muito felizes com a presença da igreja nessa manhã ensolarada de verão, recebendo os nossos queridos amigos e irmãos, o Pedro Ribeiro e o Raul Teixeira. Então, tenhamos uma manhã abençoada, muita paz, muitas reflexões, possamos aproveitar esse banquete espiritual que foi preparado com muito carinho, com muito amor pela espiritualidade para cada um de nós. E para dar início à nossa reunião, eu vou chamar a irmã Elaine para fazer a leitura de uma página. Por favor, Elaine. Vigiai e orai, Carlos Bacelli, irmão José. O que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? Para te esmerares na profissão, tomando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas, para não te revelares tão frágil diante das dificuldades, para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez, para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo, para não te melindrares com tanta frequência. Nosso irmão Lima, para a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, aos trabalhadores espirituais que estão aqui nos ajudando, nos incluindo, socorrendo, indo aonde há necessidade, que os nossos pensamentos cheguem a todos os lugares onde se peçam a paz, a compreensão, o acolhimento, onde se falta a família, para todos aqueles, Senhor, que pedem a tua misericórdia e precisam de luz no plano espiritual, que possam estar sendo acolhidos e, porventura, tenham vindo também assistir, que sejam também abençoados, como nós que estamos aqui hoje, que possamos receber aquele intuito de paz a todo aquilo que viemos buscar. E também possamos levar os nossos pensamentos a todos os lares, a todos aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje, que estão também precisando recuperar a saúde. Senhor, que não nos falte a fé, que não nos falte a capacidade de perdoar e de não guardar ressentimentos. Agradecemos infinitamente, Senhor, este momento, que possa incluir o querido Raul Teixeira, o irmão Hélio, no dia de hoje, que tenhamos uma manhã maravilhosa. Graças a Deus, que assim seja. Bom, meus amigos, para a gente começar, nós vamos assistir um pequeno vídeo no Reunião Fraterno, obra social, em Niterói, né? E cujos livros, né, a renda desses livros estão a preço muito baixinho, em prol dessa obra social do Reunião Fraterno em Niterói. Vamos acompanhar então o vídeo. Bem-vindos ao Remanso Fraterno. Esse oásis de amor abre suas portas desde 1988 para receber crianças em estado de vulnerabilidade social. Contando com uma equipe especializada de educadores, assistente social e psicólogos,
Configuramos uma escola em tempo integral e acompanhamento familiar. Tudo isso gratuitamente para as famílias. Nosso propósito é colaborar para a promoção social dessas famílias e dar oportunidade para que as crianças do futuro sejam capazes de contribuir positivamente para com a sociedade. Venhamos conhecer www.emandatl.org.br. Esperamos por você. Bom, passo então a palavra ao nosso irmão Hélio Ribeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer imenso, mas muito grande mesmo, estar aqui mais uma vez. Madalena e essa região fazem parte da história dessa minha vida, dessa minha presente existência. Eu estive aqui pela primeira vez em 1985. Tem gente aqui nesse salão que não estava na Terra ainda. Né? Eu já estava na Terra. Um pouco anos eu já estava. Né? E me encantei. O meu especial pelo clima. Não só o clima que a gente sente na festa, mas algo de especial que tem nessa região. Temos, no aspecto espiritual, com certeza, espíritos bondosos, que aproveitando dessa natureza exuberante da Serra Fluminense, traz criaturas endurecidas e pensamentos equivocados para serem tratados. Então existe por toda a Serra Fluminense núcleos de tratamento espiritual, aonde nós, porque desencarnado é gente igual a gente. O espírito precisa ser santificado ou é alguém de outro planeta. Não. O desencarnado é alguém da Terra que deixou o corpo de carne. Daí o nome desencarnado, fora do corpo. E esses desencarnados que somos nós, somos trazidos para instâncias de recuperação. A literatura espírita está repleta de exemplos de espíritos que vão para locais de recuperação antes de darem continuidade aos seus trabalhos, à sua própria vida no mundo espiritual. Assim você pode ver em E a Vida Continua, de André Luiz, né? Onde a Evelina, a mocinha, a protagonista daquele livro, daquela história, fala da sua vida. Ela foi fazer uma operação de rins na região das águas de Minas Gerais, ali em São Lourenço, e na década de 30 não suportou a cirurgia e desencarnou, mas não sabia que havia desencarnado. Acordou do pós-cirúrgico em um quarto de hospital idêntico ao quarto de hospital que ela estava antes de ir para a mesa cirúrgica. Então, o livro inteiro conta da naturalidade da desencarnação, assim como da naturalidade da continuidade da vida. Esse livro, assim como o Voltei, são livros importantes para aquelas pessoas que morrem de medo de morrer. E acham que vai ser acima algo excepcional. Não, é algo natural. Na verdade, todo dia que a gente dorme, a gente sai do corpo. Então a gente tem um treino diário do que vai acontecer. Só que a Evelina acordou desencarnada sem saber que estava desencarnada. Você vai acompanhar o livro inteiro, só lá no finalzinho que ela vai descobrir e ela vai sentir a naturalidade do fenômeno da própria desencarnação e da continuidade da vida. Mas nós temos nessa região e nesse local em especial hoje a notícia de que estamos sendo tratados. Então vamos aproveitar bem esse momento. Não é uma reunião no sábado pela manhã. Não é que o Raul vem. Não, é um momento especial.
espíritos bondosos que trabalham sob as ordens do Senhor Jesus, dos espíritos mentores dessa região, das casas espíritas, e estão aqui cuidando de nós. Todos nós precisamos e merecemos a ajuda e estamos sendo ajudados. Então aproveitemos bem esse momento em que estamos aqui, respirando esse ar balsâmico. Foi tudo previamente preparado pelos bons espíritos para que possamos ter, nesse espaço de tempo que vamos ficar aqui, a oportunidade do socorro da ajuda espiritual a nosso favor. Então, se por acaso, nesses últimos dias, a sua mente foi visitada pelo pensamento de que eu não mereço ajuda, eu sou um ser desprezível, eu mereço todo o castigo do mundo, aqui é a hora e o local de você mudar esse pensamento. Muda a sintonia mental e lembra, sou filho de Deus. E o Pai é sempre bondoso, Deus é amor. E aqui você está sendo tratado como alguém muito especial, um filho de Deus, uma filha de Deus, que veio para se tratar. Todo mundo que está na Terra passa por prova de expiações. Ninguém veio ao passeio, ninguém está no veio eterno, não piquenique. Todo mundo que está aqui tem algo de sofrimento em sua vida. Então hoje, nesse momento, sintonize o seu pensamento com Deus, nosso Pai Celestial, e com certeza você vai ser ajudado, você vai ser ajudado. Nós somos um povo de Deus, que é infalível. Deus nunca falha. Deus nunca falta. E a bondade de Deus é interminável. O socorro do Altíssimo é nosso favor nessa manhã. Gostaríamos de iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre um passeio histórico. Eu tive no meu passado uma passagem significativa e marcante em minha vida até os 17 anos do seio católico. Participava ativamente do movimento católico. E aos 17 anos acentuou-se a mediunidade. E eu via e ouvia espíritos. Aproveitando a visita do bispo, na época, na paróquia do qual eu era ligado, eu pedi para me confessar com o bispo. O padre olhou de banda, por que você fala com o bispo e não fala comigo? Mas eu precisava falar com o bispo. E tinha um assunto que eu queria falar só com ele. Eu estava desesperado com aquilo que estava acontecendo comigo. Eu via, na hora da comunhão, espíritos acompanhando o povo na hora de tomar a comunhão. Aquilo tudo está me deixando muito perturbado, porque até então, essas visões era algo demoníaco. Era do pé torto. Era do da capa preta. Então eu estava preocupado. Será que eu estou entregue, eu estou tomado? O que houve comigo? Eu precisava colocar mais cadeiras. E aí, na hora de falar com o bispo, ali, sozinho lá na sala da sacristia, eu falei com ele. Eu estava vendo espíritos, eu estava escutando os espíritos. E falei com todo o meu coração. E ele falou assim, meu filho, Jesus nos disse que na casa do Pai Celestial tem muitas moradas. E tem muitos caminhos pelos quais você pode chegar à casa do Pai. Tem muitos caminhos que você pode servir ao Pai. E aí me deu papel lá. Anote aí. Aí eu anotei. Rua Coronel Gomes Machado, 140, Centro Niterói. Anotou? Anotei. Então anota. F, anotei. E, anotei. E de novo, anotei. R, anotei. J, agora leio. FERJ. Eu falei assim, posso perguntar o que é? Aí ele falou baixinho. Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu dei um saltinho para trás. Ai, o que é isso?
o bicho está contaminado. Aí ele fala assim, meu filho, você não é daqui. Você tem que ir para conhecer o Espiritismo. É de Deus também. Saí perturbadíssimo. Fiquei uma perturbação, tomei coragem, fui lá. Rua Coronel Bom Machado, 140. Olhei o prédio. Edifício Bezerra de Menezes. Não sabia de nada. Nunca tinha ouvido falar de nada. E aí entrei, tinha um balcão, e eu li o nome, e eu pensei, Bezerra de Menezes, eu devo ser médico. E perguntei assim, eu queria uma consulta com o doutor Bezerra. Nem sei, né? E não quer sério. Aí ela falou assim, vai para o elevador, quinto andar. Era quinta-feira, 3 da tarde. Reunião pública. Subi, entrei no salão. Muita gente. A grande maioria na melhor idade, da idade que eu estou, né? Por 60. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí sentei, e o assunto era a simplicidade do Espiritismo. Eu olhei aqui, pensei, e quando eu vim, eu fiquei quietinho. Fiquei quietinho. E a pessoa falou sobre a doutrina espírita, a simplicidade da casa espírita, os trabalhos que uma casa tem. E aí a pessoa ia falando e eu ia associando aquilo que eu já conhecia. E falou da prece espontânea. E aí lembrei que no catolicismo temos um livro chamado Missal. Esse livro, que é igual em todos os idiomas do mundo, tem prece para tudo. Prece para quando nasceu, prece para o batismo, prece para o enterro. Tem vários modelos de prece. E aquilo ali eu fiquei impressionado, porque não mudava nada, só mudava a língua. Era a tradução que mudava. Então, tinha um ritual a ser seguido, uma norma a ser seguida, que era adotada por todo o clero católico e todo mundo. É o missal. O livro tem livro que fica aberto lá, do lado da Bíblia, que o padre usa. Quando vai fazer a bênção dos enfermos, ele usa o livro e abre e está lá a oração pelos enfermos. Quando vai no enterro, ele leva o missal, que tem as leituras tudo organizada, com trechos da Bíblia que ele precisa ler. É tudo organizado. E aí eu pensei, ela falou que a prece espontânea, por que seria uma prece espontânea? É aquela que sai dentro de nós. É algo puro e simples. Então, na doutrina espírita, nós temos o missal. Temos a prece espontânea que sai do fundo do nosso coração. Já nem tique, não tem ritual. Comecei a meditar e tudo na cabeça saiu funcionando. Aí lembrei de uma história que eu tinha ouvido há pouco tempo, uma história ligada a Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um frade lá na Alemanha. E ele resolveu, por diversas questões, inclusive políticas, protestar contra aquilo que ficou conhecido como a venda das indulgências. A Igreja Católica daquela época, século XVI, estava vendendo, loteando o céu, perdoando as pessoas e botava num papel e o defunto levava segurando o papel para quando chegar do outro lado entregava para São Pedro. Ó, meus pecados estão todos perdoados e eu comprei um lote do lado de São Jorge Guerreiro das Almas. Está aqui, eu tenho lote. Aquilo era um salvo-conduto, né? Tinha passaporte no céu. E ele resolveu lutar contra aquilo. Então ele fez, acho que agora, 96 ou 66 teses
contra os abusos do clero católico. Então, ele protestou contra o clero católico, contra Roma. E ele criou, sem querer, o protestantismo. Os nossos irmãos que se dizem evangélicos, mas são protestantes, que evangélico é todo mundo que aceita o evangelho, somos evangélicos também, mas eles se apropriaram da palavra e são eles que são. Verdade, todos nós somos. Eles são protestantes porque iniciou com Martim Lutero, que era um agostiniano, né, de uma irmandade fundada por Santo Agostinho, e aí ele protestou. E dali nasceu o protestantismo, que fez 500 anos há pouco tempo. 500 anos de uma vertente de pensamento do ensinamento de Jesus diferente da vertente de pensamento católico. Ele criou uma nova forma de entender, aonde ele entendeu que o clero poderia casar, então os pastores casam, têm família, e o clero não precisa fazer voto de pobreza, então os pastores têm conta corrente, têm carro, têm tudo que possa ter, e ele criou uma maneira diferente. Assim que ele criou o protestantismo, fundou a primeira igreja, e aquilo se espalhou pela Alemanha, depois Suíça, ele, já uns 2 anos depois, toda a ideia instalada, ele foi convidado por uma família muito querida de protestantes para orar em favor de uma doente. Era a filhinha desse casal que estava muito doente, já sendo uma situação muito delicada, próxima ao desencarne, e ele foi orar. Tinha que subir, ficava no segundo andar do quarto da enferma, fazia muito frio na Alemanha naquela noite. E ele, na hora da prece, ele de forma instintiva, ele procurou o missal, a prece pelos doentes. Ele falou, opa, não tem mais prece formulada, certo? A prece é espontânea. Ele lembrou, Deus com a natureza. Abre a janela. O mar está fazendo 2 graus. Abre a janela. Abre a janela. A noite está picada de estrelas. As estrelas lindas pareciam diamantes. Ele ergueu os braços. Implorou o socorro divino em favor da doente. Quando ele voltou com os braços sobre a doente, ele não sentiu os braços. Você vai dizer, ficou congelado. Não. Um fenômeno mediúnico. Ele impôs as mãos sobre a doente e orou do fundo do seu coração, dizendo, seja feita a tua vontade, Pai, não a nossa. A menina deu um suspiro e desencarnou. Foi feita a vontade do Pai Celestial. Ela partiu. Mas ele fez uma prece espontânea. Então, dentro do protestantismo e da vida espírita, do movimento espírita, temos manifestações espontâneas de nossa fé. Para o clero protestante ou a igreja protestante tem um ritual diferente do catolicismo, mas tem normas a serem seguidas. Existem dogmas que sejam o que é dogma, algo que é indiscutível dentro do protestantismo. Mas e no espiritismo? Na doutrina espírita, no movimento espírita, não existe dogma. Tudo é explicado de maneira muito racional pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do conhecimento espírita, assim como também dos livros subsequentes que o professor Allan Kardec escreveu. De maneira muito clara, muito distinta, o professor Allan Kardec trouxe algo de novo para aquele finalzinho do século XIX, que era algo que tinha muito a ver com a razão. Ao mesmo tempo, clamava um sentimento, porque ele concluiu de tudo aquilo que ele pensou. Ele disse realmente, fora da caridade não existe salvação. E ali ficou o pensamento espírita aliado à prática do bem.
Então, nisso, hoje nós temos a Casa Espírita como uma prestadora de serviços. Ela presta serviço ao povo que vai à Casa Espírita espontaneamente. A gente não fica na rua chamando, vem, entra, não. É tudo espontâneo. As pessoas vão, ninguém precisa se converter, mesmo porque não existe conversão no Espiritismo, né, para frequentar uma casa. Vai frequentando. E começa a ser usufrutuário, aquele que usa o fruto, os benefícios da casa. E aí são feitos convites que a própria doutrina espírita, que é falada nas reuniões públicas, que é estudado no grupo de estudos, faz. Os convites para a nossa mudança. E existem alguns momentos onde a gente vai se deixando envolver. Então, existe o momento do conhecimento da doutrina, a gente ouve tudo, lê. O segundo momento, se maravilha com aquilo que é novo. Tudo isso não tem prazo. O terceiro momento, a gente se abre para que a doutrina entre em nós, e aí faz uma revolução dentro de nós, a gente começa a mudar, e aquela pessoa que vive com a gente, mas não vai ao centro espírita, e vê que é o dia de ir, fala assim, hoje é dia de você ir lá. Vai lá porque você está vindo mais manso. Vai lá. Eu não sei bem o que tem lá, não. O espírita virou lá. Vai porque você está cada vez melhor. Vai lá. Né? Mas um dia que aquela criatura que fala, vai lá, começa a vir, aí começa a ver que é a situação diferente. E que nós somos convidados a mudar. O professor Allan Kardec diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, para se tornar espírita não tem ritual externo, não tem batismo, não tem carteirinha de espírita, não tem anel, não tem simbolismo, não tem sinal na mão, não. É dentro de nós. E o professor Allan Kardec falou, o verdadeiro espírita. Por que ele falou isso? Porque existem pessoas que se acham espíritas, mas na conduta não é. Que pensam que são, mas não mudou nada no seu caráter, no seu modo de agir. E que se dizem espíritas, mas se comportam como pessoas que desconhecem tudo aquilo que a doutrina espírita fala. Então, o processo é interno. É internamente que você vai mudar. E algumas das vezes dói. Não dói quando você aceita a proposta de mudança. Dói quando o seu orgulho e a vaidade grita mais alto. E aí surge aquela situação de espírita até certo ponto. Mexeu na minha zona de conforto, eu vou nada? Vou não? Então hoje tem reunião. Mas hoje tem o último capítulo da novela, vou nada? Hoje vai ter reunião, tem estudo. Não vou não, vai passar aquele filme no Netflix que eu quero ver. Eu não vou não. Tá frio, não vou não. Tá calor, não vou não. Tá chovendo, não vou não. É tudo não vou não. Na verdade, quando entendemos a proposta espírita, a gente fica contando no dedo o dia que falta para ir. As horas que faltam para ir. Porque começamos a sentir o bem-estar que a casa espírita proporciona. Daí é imprescindível as reuniões presenciais. Pós-pandemia começou esse festival de reunião online, onde a criatura bota lá na reunião, fecha o vídeo e fecha o áudio. Vai lavar arroz, vai botar roupa na porta, aí bota lá no volume, mas tá brigando com uma criança, o marido chegou, tem que dar atenção. Abaixa isso aí! Aí abaixa, e aí, como é que tá lá e tá aqui? Não tá. E como é que a casa espírita pode estar dentro da casa dela se tem uma ambiência, como nos ensina André Luiz, em diversos livros dele, fala da importância da casa espírita para nós. Um local totalmente preparado. Um local ambientado para o nosso tratamento. Todo mundo que está na Terra doente.
Todo mundo precisa de ajuda. Mas vem falando isso. Então, que a gente possa entender que a presença da casa espírita é primordial. Não pode faltar. Porque vai faltar algo dentro de você. Ah, não vou hoje não. Aí no dia seguinte, é uma coisa estranha, estou me sentindo estranho. O que que é? É a falta do fluido. Que a casa espírita, a presença lá, faz a renovação do fluido dentro de você. E você não foi, você não se dedicou àquele momento. Mas isso depende também da entrega. Será que nós queremos nos entregar verdadeiramente a proposta espírita? Ou será que a gente continua só assim? Tá madura a fruta, vou lá, pego. Como? Uso frutuário. Vou, tomo passe, sai voado. Ah, tem estudo, fica aí. Eu já vou ali, já vou só fechar o carro. Ó. Dá no pé. Por quê? O que interessa é o passe. Ou então chega só pro passe. Não, mas e a palavra? E aquilo que deveria ouvir? Não interessa, porque vai me incomodar. Vai falar em coisas que vai mexer comigo, então eu não quero. Uma outra fase, ou uma outra face da casa espírita como prestadora de serviços é na área espiritual. A casa espírita presta serviços de socorro e assistência espiritual. Assistência e promoção social espírita, ou seja, alivia a dor daquele que não tem, seja dando comida, seja ajudando em roupas ou em cursos para pessoas se capacitar no mercado de trabalho. Tudo isso faz parte de um trabalho ligado à assistência material. E muitos casos se propõem a isso e faz um trabalho de maneira especial. Agora, 1º de fevereiro, lembramos a data de aniversário da professora Amália Franco, que fundou 40 centros espíritas. Desses 40, mais de 30 era casa assistencial. Casas assistenciais para as pessoas que não tinham nada. Casas para dar um ofício para a mulher. Isso no finalzinho do século XIX e início do século XX. Ensinava as crianças regressas do regime da escravidão que não tinha escola. Então, um trabalho grandioso que o movimento espírita faz, assim como também o seu contemporâneo, Batuíra, que é o mentor de nossa casa espírita lá em São Gonçalo, e que fez um trabalho grandioso na assistência social. Mas ambos trabalhavam na assistência espiritual. A assistência espiritual tem como ponto de partida a evangelização. A evangelização de crianças, que agora, modernamente, se fala evangelização de bebês, porque o espírito reencarnado, na fase ainda de bebê, mas ouve espiritualmente o evangelho. A evangelização é primordial para nós espíritas. A evangelização de crianças, a evangelização de jovens, assim como também tem a evangelização de adultos, para aqueles que não conheceram o espiritismo antes, tem um grupo de estudos para aprender o espiritismo. Eu tenho um amigo, um padre, que falou para mim, eu conheci o espiritismo através do contato nosso, né? Participamos do mesmo grupo de trabalho contra a intolerância religiosa lá no Rio de Janeiro, e eu falo muito com ele, converso muito amigo meu, é padre, e ele falou assim, pelo que eu vejo nas redes sociais, o movimento espírita fala tanto em Jesus, mais do que algumas igrejas protestantes que só falam no inimigo. Ele é padre e tem que acreditar muito contra. Então, eu falei, pois é, a gente fala em Jesus porque nós somos de Jesus, somos por Jesus e para Jesus. Eu concordo. Ele vê naquilo tudo que nós fazemos que nós somos cristãos também. Então, além da evangelização, tem as reuniões públicas, tem a reunião de assistência espiritual, que também tem a reunião de intercâmbio mediúnico. Isso é tudo de acordo com a entrega da pessoa. A pessoa inicia como frequentador, vai para estudante, depois vai para tarefeiro da casa.
e depois vai estudando, se aprimorando, conhecendo o Espiritismo, se entregando à tarefa e vai se aprimorando no conhecimento, vai se aprimorando naquilo que vai ouvindo e vai aprendendo sempre um pouco mais. Dentro desse período de crescimento do aprendizado, ele chegou ao estudo da teoria da mediunidade. Depois de já estar trabalhando na casa, depois de já estar envolvido em diversas tarefas, é um crescer. Ninguém entra na casa direto para o trabalho mediúnico. É um crescer. Tem que ter um conhecimento, um envolvimento, para que possa ir amadurecido no conhecimento, na vivência, na prática, para a reunião de intercâmbio espiritual, aonde os desencarnados vão se comunicar. Aí você pode perguntar assim, mas e aquele que chega com distúrbios mediúnicos, recebendo espíritos na barca, como muitas vezes eu via trabalhando no Rio, tinha pessoas que a barca lotada, que faz ligação Rio-Niterói, e tinha pessoas que entravam em transe. E como é que faz? As pessoas chegam a casa do espírito, trata. A criatura tem que ir a casa espírita com uma frequência regular, tomar passe, evangelho no lar. Você pode colocar uma criatura que chega em distúrbios mediúnicos para a sala mediúnica. Está aqui. Desafios da mediunidade, o espírito Camilo de Toda, do Raul, diretrizes de segurança de Valdo Franco e Raul, aonde perguntas são feitas pelo povo e são respondidas. E aqui diz, a criatura que chegou em distúrbio não vai para o trabalho, não sabe o que é. Quando você ganha um presente, um eletrodoméstico ou um aparelho eletrônico, e você vai usar, você tem que ler o manual de instruções. Para você trabalhar no grupo de intercâmbio mediúnico, tem que fazer as leituras. O livro dos médiuns, os livros subsidiários, para conhecer a si e o trabalho como é para render, para não ser só uma outra reunião ciente. Quando a pessoa não tem o conhecimento, faz o espiritismo à moda da casa, e aí começa a se distanciar da seriedade de um trabalho espírita. Começa a fazer de acordo com, por exemplo, aquilo que se chama do guiísmo. O que é o guiísmo? É quando um médium recebe um só espírito e esse espírito dita as normas. E ele fala assim através do médium. É importante pintar as paredes internas de cor verde abacate. É importante as paredes externas de azul celeste. Ninguém pergunta, porque ele é o guia, se diz que é, e aí serve. É importante, segundo ele, nas reuniões da casa espírita, em especial as reuniões do tratamento espiritual, as reuniões de intercâmbio, que se coloque uma roupa branca. E aqui vem aqui, a questão 130 desse livro, que eu acho muito importante, Diretrizes de Segurança, tem uma pergunta, número 130, que diz assim: alguma necessidade particular existe para que se recomende aos médiuns o uso de aventais, jalecos ou outras roupas especiais do trabalho mediúnico do espiritismo? Raul responde: à luz do pensamento espírita, nenhuma necessidade existe para o uso de roupas especiais ou vestes de qualquer natureza dos cometimentos mediúnicos espíritas, que possam designar símbolos ou paramentação inadequada aos eventos doutrinários. Até porque, perante a expressão de Jesus, trazendo-nos a imagem do túmulo caiado por fora, esconde putrefação na intimidade, notamos a importância de cada um a limpar-se por dentro, tecendo com esforço de toda transformação moral a anelada túnica nupcial a que Jesus referiu na parábola dos peixes das pontas. A questão 131 ela diz assim: as cores das roupas que os médicos estejam usando interferem
na qualidade do fenômeno mediúnico, Raul responde também. Em nada interferem as cores de uso externo do médium na qualidade dos fenômenos mediúnicos. Interagem, isto sim, as cores de dentro, o caráter, o modo de ser e de viver de cada um. Então, o caráter que interfere é o modo de ser e de viver de cada um que vai interferir. Lá, no livro dos médiuns, o professor Allan Kardec escreve sobre a influência moral do médium. Reuniões sérias, espíritos sérios comparecem e ajudam. Reuniões frívolas, com médiuns descompromissados com Jesus ou com o estudo, espíritos não sérios comparecem e ditam as normas. Então, quando nós temos a seriedade, fomos chamados, fomos conduzidos pelos nossos benfeitores espirituais para uma direção de uma casa, nós devemos ter um apuro especial na condução dos trabalhos. Na dúvida, abstente. Posso fazer isso? Leia as obras. Leia essas duas obras que você vai entender um modo de fazer. O modo de fazer está lá num outro livro também, que foi organizado pelo Movimento Espírita Nacional. Durante 12 anos em encontros em todo o país, chama Orientação ao Centro Espírita. O livro da Federação Espírita Brasileira, que diz o modo de fazer. Eu estou novo na casa, abri uma casa espírita, e como é que faz uma reunião pública? Se você é parte do movimento organizado, o seu ajuda. Mas se não fizer parte, está isolado, está numa região que não consegue vir, abriu lá num distrito distante de todos, pega pela internet o livreto, Orientação ao Centro Espírita, e vai ver como que se faz. Então, pode fazer, está ali. Quando nós temos esse bom senso à frente do nosso modo de agir, nós não vamos errar. Como é que eu faço? Tem muito doente que o mundo sempre teve e sempre terá. A Terra é local de prova de expiações. Mas eu tenho aqui um médium com capacidade especial. Bota para estudar. Vamos estudar para ver a capacidade, até onde vai o comprometimento, o envolvimento, a entrega do médium. E aí nós vamos ver até onde nós podemos confiar naquela criatura no trabalho mais sério. A cura real não é da doença do corpo físico. Uma reunião assistida que toca a pessoa está no processo de cura. Um passe que é tomado com regularidade com passistas que entendem como é que se aplica o passe é um tratamento espiritual que alivia. Mas não se pode inventar a roda. Na reunião pública não se tem nenhuma atividade paralela. A reunião pública é a hora que todo mundo no salão, porque é aquilo que os irmãos protestantes falam, é a palavra. É alguém que vai falar para nós sobre algo importante. Não importa quem é. É alguém que vai ser ajudado. Os bons espíritos dão intuições e sai uma mensagem para nós. Então é muito importante que nós na casa espírita não fujamos da simplicidade. A casa espírita não precisa de espetáculos de fogos de artifício. A casa espírita não precisa de se fazer campanha para que a pessoa vá. Não se faça promessas em vão. Doentes, dores sempre terão. E, por fim, a questão das próprias atividades mediúnicas em público. Eu me presto a psicografia em público. A partir de quando? Depois de 30 anos na prática espírita. Fui me amadurecendo. Por quê? Se eu começasse antes, com uma capacidade mediúnica, eu ficaria atingido por pensamentos.
Ah, ele vai receber. Você vai mensagem do papai? Ah, mamãe, minha tia está aí. Não, não é isso. Então, há de se ter um respeito pelos trabalhos. A psicografia em público é para as pessoas que já passaram por diversas fases disso que eu disse, da entrega, do envolvimento, para que as pessoas possam entender a seriedade de uma casa espírita. A seriedade tem em Francisco Cândido Xavier uma âncora. O espiritismo e o movimento espírita no Brasil e no mundo teve nessa figura o aval daquilo que é sério, daquilo que como deve ser feito. Então que possamos, e fica aqui o convite, a gente possa ler, estudar as obras estão ali, são em benefício do Remanso da Terra, uma obra essencial que desde 1988 ajuda famílias. As crianças que por lá passaram tiveram suas vidas transformadas. Nunca mais esquecerão o amor pelo qual foram envolvidos numa escola muito especial. Uma escola diferencial, porque tem um trabalho espírita que mantém aquela obra social. Os livros estão em valor simbólico também, para que te possa ajudar. Então, que possamos entender a simplicidade da doutrina espírita para fazer tudo com muito amor, com muita segurança nos nossos trabalhos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui novamente. Estando com vocês, para mim é motivo de muita alegria nessa terra abençoada, nessa região serrana, aonde está muitos graus abaixo do que está em Niterói, no Rio. Está quente para vocês, para nós está agradável ainda. A gente vê um forno, que é Niterói. Então, está tudo ótimo. E eu rogo a Deus pela sua família, eu rogo a Deus pela sua saúde, rogo a Deus pelo movimento espírita dessa cidade, dessa região. Desde o 45º conselho, que eu fui parteiro, ajudei a nascer. Então, que a gente possa receber nesse momento as bênçãos dos espíritos amigos que aqui se encontram e que nos amam profundamente. Muita paz a todos. Passo a palavra para o querido Raul. Meus amigos, meus irmãos, grande alegria estar com vocês nessa manhã de sábado. Ouvindo o Hélio, tantas maravilhas, porque a doutrina espírita é isso, a simpleza. Agora, essa simpleza tem um valor do estudo. Muitos médios que não gostam de estudar veem-se imbricados com falange de obsessores e o povo que não lê, não estuda, cai no espinheiro. Eu estou numa cidade fazendo uma palestra. Depois da palestra, veio uma senhora
falar comigo. Ela estava com uma profissão atrás dela. Depois eu soube que era a médium principal da casa. Principal da casa. Tudo bem. Aí, Raul, eu tenho um recado para você. Tudo bem. É um recado para sua mãe. Que recado? A sua mãe está perdendo a chance sua mãe não respeita os médicos. Sua mãe, os meus amigos que estavam comigo, que sabem da minha vida, todos os amigos ficaram em pânico. Você vai dar o recado à sua mãe? Depende. Por que depende? Eu queria que ela ficasse contente com a minha resposta. Ela queria saber se eu confiava nela. Minha senhora, eu não conheço a senhora. E a prostituição dela ficavam me olhando com raiva. Como o Raul não confia na nossa médium principal, eu não queria que ela passasse vergonha. Você vai fazer que eu queria que você fizesse. A sua mãe está perdendo a chance. Minha senhora, eu não posso fazer o desejo da senhora. A minha mãe, a senhora que a minha avó está dizendo para a senhora. A minha avó dizendo para a senhora, para que a minha mãe trata de obedecer aos médicos. Minha senhora, eu não posso fazer. Minha senhora que pede, a minha mãe morreu.
quando eu tinha 4 anos. E a minha avó está aqui. Se a senhora quer que eu fale com a minha avó daqui, ou a senhora quer que eu quero que a minha avó morra para ela possa estar com a minha mãe. A minha avó está aqui. Agora, minha mãe morreu há muito tempo. Minha mãe tinha o médico dela. Minha mãe morreu com um infarto fulminante. Aí, a procissão dela fez última forma. Ela ficou muito enxavida. Ela não tinha mais porque a minha avó, depois a minha avó morreu, né? Agora, a minha mãe estava comigo quando ela queria que a minha mãe obedecesse aos médicos. A minha mãe estava comigo nessa palestra. Meu filho, deixe a Jesus. Deixe nas mãos de Jesus. Ela está pensando que engana você. Muitas vezes, meus irmãos, já passei muitas boas com esses médios principais. Numa casa espírita não tem médium principal. Todos são médiums principais. Todos são. Tem o médium que tem muita mediunidade, que interpretam o plano espiritual bem melhor. Muitos médiums têm mais facilidade para receber espíritos. Muitos médium está com muita facilidade para
vê os espíritos. Todos são médiuns principais. Quando o médium é orgulhoso, aí só Deus. Muitos médiums egoístas, só Deus. Muitos médiums que não falam com outros médiums de mal. Como um médium espírita de mal com o outro? Só Deus que sabe. A doutrina espírita, na sua simpleza, quer que nós todos estudemos para nós próprios e estudemos para ajudar o próximo. Os médiuns que estudam é um médium com Jesus. Os médiuns que leem, estudam, franqueiam a humildade da alma. Humildade. Nós, médiuns, temos dever de estudar, ler. Se os médiuns vão fazer uma palestra, ele estuda a doutrina, ele lê os noticiários para fazer uma palestra boa para o público. Nós, na nossa casa, não temos médium principal.
esse título de médium principal é o título da pessoa orgulhosa. A pessoa ególatra. Vamos honrar a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita. Quero abraçar vocês com muito carinho, muita fraternidade, porque todos nós temos compromisso com Jesus. Jovens, adultos, velhos, todos temos compromisso com Jesus. Vamos aplaudir a Jesus e só a Jesus. Quero abraçar as casas espíritas de Magdalena, abraçar vocês da região, porque todos nós sabemos que é duro chegar aqui. Nós sabemos os obsessores nos vigiam. Nos vigiam. Se nós frequentamos uma reunião mediúnica, é porque Jesus nos deixou aqui nessa reunião mediúnica. Jesus confia em nós. Quero abraçar você por isso. Todos nós sabemos que essa luta não vai acabar.
até que Jesus nos chame para o plano dele. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos. Muito obrigado. Assim seja. Muito obrigado, Raul. E eu vou ler a mensagem que nos veio durante a fala do Raul. As sutilezas da obsessão. Somos envolvidos a cada hora e momento por influências espirituais. Cada influência encontra ou não ressonância nos encarnados, de acordo com a acolhida mental que é ou não ofertada aos espíritos que são cobradores. Assim sendo, cabe a cada um de nós escolher a sintonia que estagiamos a nossa mente. O orgulho e a vaidade são portas abertas, por onde o acesso é fácil. Vigiemos e oremos, para que a nossa casa mental dê guarida às boas influências. Os bons espíritos nos intuem a todo momento ao bom proceder, ao caminho reto. Abramos o nosso entendimento e o nosso coração ao Evangelho, e em nosso íntimo habitará a paz e a ordem com Jesus sempre. Que a luz de Deus nos envolva. João Espanhol. O Espanhol é o guia mentor da Casa Espírita aqui nessa rua. É um espírito muito trabalhador, ajuda muito a todos nós. E a ele a nossa gratidão por estar aqui. Um grupo de espíritos que nos amam, que querem o nosso bem. Vamos, na hora da prece final, agradecer esse momento onde a gente largou a nossa faina, largou o trabalho, largou tudo aquilo que a gente tinha para fazer na manhã de hoje, para dar a Deus o que é de Deus. Temos que nos deixar nos envolver mais com aquilo de Deus. A rotina, muitas vezes, nos escraviza. Nós temos que dar espaço para Deus. Esse momento muito especial para todos nós. Nós agradecemos imensamente ao movimento espírita dessa região, ao 35º Conselho, às casas de Santa Maria Madalena, que organizaram esse evento. E o nosso Raul não está com pressa de almoçar. Ele vai ficar aqui à mesa para os autógrafos, porque a casa, o Remanso Fraterno, vai ser muito ajudado se você puder e quiser adquirir um livro para ele autografar. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Devolvo a palavra aqui a Rosângela por encaminhamento do final da nossa trabalho de hoje. Então, vamos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que carinhosamente atenderam ao nosso convite e que tão generosamente os nossos irmãos concordaram em receber o almoço para poder ajudar nas obras que o João está necessitando com uma certa urgência, e que também seja atendida o propósito, né, da vinda de vocês, que cada um possa colaborar com a compra dos livros, para que a instituição continue fazendo esse trabalho tão necessário para essas crianças, e fortalecendo cada vez mais a todos os trabalhadores do Cristo na Terra. Que possa o nosso almoço ser abençoado por cada doação, por cada trabalhador que ali se esmerou, para que saia essa refeição para o corpo, mas que também venha nutrientes para o nosso espírito, né, que tanto necessita. Vamos orar por? Sim. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por tudo que aqui está acontecendo, pela proteção espiritual que temos, que não nos deixa desistir
e nos mantém com o norte preciso a seguir. Que possamos estar com os nossos corações abertos para que os trabalhadores do Cristo nos dê boas instituições, nos fortaleça a fé e esteja orientando os trabalhos a serem realizados, desde um simples bom dia, a um acolhimento, um atendimento fraterno, a uma fala pública, a uma organização de um evento como esse, em que tivemos o merecimento de ter a presença dos nossos queridos irmãos, que para a gente é uma honra, uma linda e ótima oportunidade. Que Deus abençoe cada esforço nosso, individual, na procura do melhoramento pessoal, para que possamos tornar este mundo um pouco melhor. E vai ser muito pouco em relação a tantos benefícios que recebemos em nossa vida. Que a paz do Cristo esteja neste ambiente, abençoando essa escola, a todas as crianças que por aqui vão estar durante todo o ano letivo. Desenvolvendo, Senhor, a sensibilidade dos profissionais que vão administrar a vida dessas crianças, que podem fazer grande diferença na vida delas. Que a paz do Cristo esteja conosco. Obrigada por tudo. O Raul, então, está aqui. Todos são convidados para almoçar com a gente. Vamos lá comer aqui, nós vamos no telhado do João Chimarrão. Muito obrigado.